Oi, eu sou a Júlia e vou falar um pouco sobre o meu TCC, a peça A Ida ao Teatro. A história é sobre um casal que ganhou 2 ingressos para assistirem uma peça chamada O Fausto. De início, o marido fica desconfiado porque eles não gostam muito da mulher que deu os ingressos a eles, mas a mulher consegue convencê-lo a ir assistir a peça. No início, eles acabam discutindo por causa do horário que a peça começaria, e a mulher fala que começaria às 8 horas, porque normalmente é o horário que as peças começam, mas o marido fala que não, que seria em outro horário. Daí eles ficam nessa confusão, pensando se seria mais cedo, se seria mais tarde. Depois disso, eles começam a jantar. O marido começa a se arrumar ali, primeiro tentando arrumar o espelho na mesa para depois começar a se pentear. E por causa disso, eles acabam tendo uma pequena discussão ali, porque primeiro a mulher teve que ajudar ele a arrumar o espelho, depois ela tem um pouquinho de ciúmes ali, achando que ele estava se arrumando ali para chamar a atenção de alguém e tal. Daí eles começam a comer. Assim que eles terminaram de comer, eles lembraram de escrever um bilhete para o filho deles, que ainda não tinha voltado do trabalho, avisando que os dois iriam sair. Nesse momento, aconteceu mais uma confusão. Primeiro, porque eles esqueceram o nome do filho deles. E depois que eles lembraram o nome, começaram a pensar sobre o que escrever no bilhete ou não. Daí, eles ficaram discutindo sobre onde deveriam deixar o bilhete e depois ainda acharam que o filho não conseguiria encontrar esse bilhete, então decidiram escrever mais um para informar onde estava o primeiro bilhete. Depois disso, eles começam a se arrumar. Acontece uma confusão ali porque, primeiro, o marido não conseguiu encontrar a roupa dele e a mulher acaba achando. A mulher ficou em dúvida sobre o que usar, então pediu ajuda ao marido, mas ele não prestou atenção no que ela estava perguntando, então por causa disso ela ficou irritada. Aí os dois acabaram se atrapalhando na hora de se vestirem e acabaram ajudando um ao outro a se arrumar. Depois que eles terminaram de se arrumar, eles decidiram fazer o que faltava antes de sair. A mulher lembrou que precisavam apagar as luzes e trancar a casa. Quando eles já estavam no escuro, perceberam que estavam sem os ingressos na mão, então por isso precisaram acender as luzes de novo para procurá-los. Enquanto procuravam, a mulher começou a reclamar, falando que iriam chegar atrasados, que teriam que pegar um táxi para pegar a peça desde o início. O marido encontrou os ingressos e a mulher decide ver o que estava escrito ali e acaba vendo que ela tinha acertado no horário e começa a falar isso pro marido num tom debochado para rir dele. Ele pegou os ingressos para confirmar e viu que realmente seria naquele horário, mas que seria numa sexta-feira, no dia seguinte que eles estavam, que era uma quinta. Para dar uma contextualizada, eu vou explicar um pouco sobre o autor dessa peça, Carl Valentin. Ele nasceu em 1892 em Munique com o nome de Valentin Ludwig Fey. Bom, com 15 anos ele começou a trabalhar como marceneiro, que ajudou muito ele nos trabalhos, porque para aprender a fazer cenários, entende? É, em 1897, ele começou a se apresentar em eventos e clubes. Em 1902, entrou para a escola do comediante Hermann Strebel. Acho que esse é o nome dele. No mesmo ano, ele começou a se apresentar em shows de variedades usando seu nome artístico Carl Valentin. Em 1908, ele se tornou um dos comediantes mais famosos de Munique, atuando em Frankfurt Hof. Nesse mesmo estabelecimento, o Carl conheceu a atriz Liesl Karlstadt, eu acho que é o nome dela, que foi sua grande parceira de trabalho por muito tempo. O seu ápice foi durante os anos de 1920 até o começo ali de 1930, quando construiu sua carreira nos cabarés, nos pequenos teatros e no cinema alemão. Bom, ele fez muitas esquetes curtas, com um humor absurdo e críticas sociais, onde eram exploradas situações comuns. Muitos de seus trabalhos foram feitos em dupla com a sua parceira de cena Lias Karlstadt. Seu Valentim foi apelidado de Chaplin alemão por causa do estilo de peça que era muito parecido com o de Charlie Chaplin. Ele só não ficou tão famoso quanto o ator americano, porque ele tinha muito medo de fazer viagens longas, então ele não saía da Alemanha. Bom, em 1933,
Uma de suas obras, que eu esqueci o nome agora, foi censurada por não estar de acordo com o regime nazista. Bom, ele abriu um estabelecimento junto com a sua parceira que não deu muito certo e que acabou causando uma ruína financeira para os dois. O Carl Valentim passou por um período conturbado por não estar fazendo o mesmo sucesso de antes, pois o público não se agradava mais com o seu estilo de trabalho. Bom, em 1948, após uma apresentação, ele foi esquecido trancado dentro de um porão no local em que se apresentou, e por isso acabou adquirindo uma gripe que evoluiu para uma pneumonia e acabou falecendo. Falando um pouco sobre o estilo dele agora, o estilo de peças que o Carl Valentim fazia tinha muita influência ali do dadaísmo e do expressionismo. Ele também trabalhava fazendo várias esquetes curtas, assim, tanto para o cinema quanto para o teatro. E ele usava, nessas esquetes, ele usava muitos jogos de palavras, entendeu? Tipo, tem uma peça que eu li dele que tinha várias palavras, muitas repetições. Era muito engraçada essa peça. O nome é A Carta. E ele também tinha essa questão com o corpo e com a voz, que era muito marcante nos personagens, porque eram personagens bem caricatos, sabe? Tanto que tinha um pouco de influência, nas obras dele também tinha um pouco de influência do clown, que tem essa questão dos personagens mais estereotipados, né, mais bem marcados fisicamente. Era assim que ele trabalhava. O autor que a gente escolheu como teórico para fazer o nosso TCC foi o Bertolt Brecht, e eu vou falar um pouco sobre a história dele também. Ele nasceu em 1898 em Augsburg, na Alemanha. Bom, cresceu tendo contato com as artes, com literatura, teatro, música. Ele chegou até a estudar medicina e filosofia, mas ele teve que encerrar os estudos porque foi convocado como enfermeiro durante a Primeira Guerra Mundial. Bom, e essa guerra, como toda a situação política que teve na Alemanha, acabou mudando muito a opinião dele e o estilo de trabalho. Bom, depois que ele voltou a Munique, ele começou a carreira no teatro e na literatura. O seu trabalho ele foi dividido em 3 períodos. Bom, em 1924, o Brecht foi para Berlim, onde começou o segundo período. Nessa época, ele trabalhou nos Deutsches Theater, eu acho que é assim que se fala, e foi assistente dos diretores Max Reinhardt e Erwin Piscator, eu acho que é o nome. O primeiro. Antes de falar, aqui o primeiro período ele fez peças com foco nos conflitos do indivíduo, como as peças Baal e Tambores da Noite. Daí, durante o segundo período, né, ele fez a peça que o tornou famoso assim, internacionalmente, que é a Ópera dos Três Vinténs. E o terceiro, ele passou a. Não, o terceiro período começou assim com a ascensão do nazismo e seu exílio, porque ele foi exilado pelo regime nazista da Alemanha. Ele passou um bom período ali fora, ele passando por vários outros países, como Suíça, França, Dinamarca, Finlândia, e por último ele foi para os Estados Unidos, por onde ele ficou lá 6 anos. Algumas das peças dessa época são A Mãe Coragem e Seus Filhos e Terror e Miséria do Terceiro Reich, entre outras. Bom, em 1947, o Bertoldi foi acusado de atividades anti-americanas por conta do teor de algumas peças dele, então teve que retornar à Alemanha, onde ele passou a viver na parte oriental de Berlim. Bom, em 1948 foi publicado seu livro Estudos para o Teatro, onde começou a abordar o teatro épico. Ele também lançou uma versão mais resumida do teatro épico, que seria o Pequeno Organon para o Teatro. Em 1949, ele fundou a sua própria companhia, chamada Berliner Ensemble. Bom, o Bertolt Brecht acabou falecendo em 1956 de ataque cardíaco. Bom, sobre o estilo dele, o teatro épico é a proposta que foi desenvolvida por Bertolt para transformar o teatro em uma ferramenta para reflexão crítica. Algumas das características são o distanciamento, que é uma forma de
fazer o público lembrar que aquilo ali é uma peça, para não deixar a peça tão imersiva. E algumas formas que ele, algumas coisas que ele usavam para caracterizar o distanciamento era os atores começarem a falar do meio da peça como eles mesmos e não como os personagens para gerar algum tipo de reflexão. É, tinha a questão do. Como é que fala? Os cenários que eram ali mostrados assim, explicitamente como cenários ali, não como uma coisa realista, eram utilizadas placas, entre várias outras coisas. Bom, o estilo da narrativa não era linear, assim, não tinha um começo, um meio e fim. Poderia simplesmente a peça começar ali do meio, daí para o começo, daí o fim, não tinha uma ordem específica. E usavam muito as músicas, né? As peças dele tinham músicas que não eram usadas assim como em outros musicais, que como que servem como uma coisa pessoal ali no momento pessoal dos personagens. Era mais como era mais usada para reflexão mesmo. E os personagens eram bem estilizados, né? Não eram personagens que tinham uma personalidade própria, assim, sei lá o que, tipo, era tipo assim, eram personagens que tinham que, eram tipos, representavam tipos. Alguns tipos, tipo, o patrão, aquele ali é o patrão, aquele ali era o empregado, aquele ali é a mãe, aquela ali é a vizinha, eram tipos de personagens específicos, não eram personagens com a personalidade, com características próprias. Agora eu vou falar um pouco sobre o processo de montagem da peça. Nós decidimos, né, usar o Brecht como nosso teórico por ele ter sido influenciado pelo Carl Valentin, não é? Então, o que nós usamos aqui? Usamos um pouco do teatro épico. Usamos, as características que nós usamos foram tipo, os personagens ali com as características bem marcadas, com os tipos específicos. Usamos um pouco do estranhamento, distanciamento. O distanciamento a gente usou para causar essa sensação. A gente focou um pouco mais na questão do cenário, do figurino, porque o cenário era exposto, é, os figurinos a gente trocava na hora, inclusive era para ser troca mais, assim, inclusive a gente planejava inicialmente até trocar de roupa mesmo, porque tem um momento na peça originalmente que eles colocariam ali camisetas, trocariam de camisetas, colocariam um vestido, mas a gente acabou, mas como a gente não tinha tanto dinheiro para isso, acabamos descartando essa parte e ficamos ali mais nos acessórios. E a gente também planejava falar sobre a questão do ator ter que parar ali, acabar apontando ali, falando como atores mesmo e não como os personagens, só que tipo, o Léo, né, meu colega, ele teve um pouco de dificuldade com isso, então a gente descartou isso também. Mas ali está presente o teatro épico. Bom, inicialmente pensamos em usar um pouco da estética do cabaré, só que não deu muito certo também, então isso foi descartado. E como na parte corporal, usamos de referência, queríamos usar de referência a princípio o clown, porque era algo que tanto o Carl Valentin quanto o Brecht usavam bastante. Mas a gente decidiu ir mais para a raiz da coisa, que seria a comédia dell'arte, que era um tipo de teatro que era bem popular, né, na Europa ali pelo século XVI, XVII, XVIII, por aí, mais ou menos. E tinham os personagens que tinham tipos de personagens bem marcantes também, bem marcados, assim, cada um com seu tipo específico. E nós optamos por usar de referência corporal especificamente os Zani, né, que eram os empregados ali, os servos. E a gente fez essa escolha porque os nossos personagens, assim, se for bem a peça, eles não eram da classe alta, eles eram da classe mais baixa ali. Tem um momento ali que a mulher que deu o ingresso para eles ali era a senhoria deles, que significa que era a dona da casa onde eles moravam, ou seja, significa que eles pagavam o aluguel.
eles tinham um filho que trabalhava, então eles eram da classe mais. E não tinham o costume de ir ao teatro também, né? Então eles eram da classe mais baixa mesmo. Eu peguei como referência o personagem Arlequim, que é um servo que ele é mais esperto, ágil, malandro. Ele tem mais a personalidade mais um pouco mais do palhaço. Ele adora assim pregar peças, assim se livrar de confusões. Ele faz muitas acrobacias, tem muita sagacidade, só que não chega a ser cruel, assim. Apesar desse lado mais esperto também, ele tem a mente, ele é mais distraído, que leva muitas vezes a ele a cometer muitos erros engraçados, igual acontece durante a peça com a minha personagem. É, e o Briguela, né, que foi o personagem de referência do meu colega Léo, ele é um servo também, só que ele é mais com um lado astuto, mais cínico, ele é mais calculista e perigoso. Ele usa esse lado dele para causar intrigas, manipular os outros, assim, não tem escrúpulos. Ele é mentiroso, assim, e pode se passar, assim, ele se passa por várias profissões para fazer o que ele quer, para concretizar os planos dele. Ele é mais amargo e ganancioso, tem um tipo de humor mais malicioso, e, o Léo acabou usando ele como referência, assim, para fazer o personagem dele. Bom, a gente acabou não se aprofundando tanto assim na movimentação deles, assim, na forma como realmente é feito na comédia dell'arte, por a pedido da nossa orientadora, que foi a Silvia. Então, o que a gente fez foi pegar algumas fotos, assim, algumas imagens de referência para usar como os movimentos dos nossos personagens, entende? Então, tem vários momentos que eu tenho um jeito mais alegre, assim, dou uns pulinhos, a gente faz umas movimentações bem abertas. O Léo também tinha uma postura um pouco mais curvada, assim, para trás, dando um ar, assim, tipo, que ele manda ali por ele ser o chefe da família. E essa foi a nossa referência corporal. Quanto à voz, a gente optou por usar a nossa voz normal e focar mais na pronúncia, na forma como a gente se expressa a voz. A gente não teve nada de estilizado, e é isso. Quanto à parte mais visual, assim, a gente achou que seria interessante para a peça usar cores a peça ser bem colorida. A gente acabou focando mais nas cores quentes, como vermelho, laranja, amarelo, mas tinha alguns tons de outras cores também. Tipo, a minha personagem usava uma parte que ela usa um colar que é extremamente colorido. Tinha outras coisas, e tinha o vaso de flor lá, que era bem colorido também. Mas assim, o foco eram as cores quentes. Bom, e esse foi o nosso processo de montagem da peça A Ida ao Teatro. Espero que vocês tenham gostado.